Hoje, o quadro Você Sabia vai abordar o direito trabalhista, esse conjunto de normas jurídicas que rege as relações entre empregados e empregadores. Essas normas no Brasil estão regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, e também pela Constituição Federal de 1988 e várias outras leis. O quadro Você Sabia foi em busca das principais dúvidas sobre o assunto e as respostas você começa a conferir a partir de agora com o advogado consultado pela nossa reportagem Tiago Ferreira. Para começar, o vendedor pode ser obrigado a limpar toda a loja no fim do expediente? Se não existe uma discriminação especificada do cargo quando o funcionário é contratado, acaba sendo muito subjetiva essa questão de ser obrigado ou não a limpar toda a loja. É mais um acordo entre as partes. Via de regra, o funcionário ele só deve fazer desenvolver aquela função para a qual foi contratado. Se é vendedor e as funções são claramente vender e repor estoque, fazer toda aquela arrumação após a tentativa de venda, por exemplo, numa loja de roupas, mostrar várias peças e depois daquilo ali, arrumar aquelas peças e colocar no expositor novamente, isso faz parte do trabalho do vendedor. Agora, limpar toda a loja, uma espécie de faxina recorrente, todos os dias e etc., não faz parte de sua função. Então, via de regra, ele não pode ser obrigado a fazer isso. Agora, se existe um acordo entre o funcionário e o patrão e isso se torna eventual, não tem por que não ser feito. O comerciário é obrigado a trabalhar em todos os feriados? Via de regra, a legislação proíbe o trabalho nos feriados. Entretanto, essa mesma legislação ela prevê que em determinadas empresas, dada a sua natureza, o trabalho ao qual desenvolve, ela não pode parar. Então, ela tem que trabalhar todos os dias. Nesse caso, o funcionário deverá, sim, trabalhar nos feriados, finais de semana e etc. Mas esse trabalho no feriado será reposto com um dia de folga. Caso ele não tenha um dia de folga correspondente ao dia do feriado trabalhado, esse feriado deverá ser remunerado em dobro. Quem define o mês que o empregado sairá de férias? Bem, quem define o mês que o empregado sairá de férias é o patrão, né? Existe o período aquisitivo é composto pelos 12 meses de trabalho. Ingressou no trabalho, trabalhou 12 meses, aí cumpriu o primeiro período aquisitivo. Dentro dos próximos 12 meses, que é o segundo período aquisitivo, o patrão poderá destinar um desses meses para o usufruto das férias. Quem define é o empregador. Mas caso o empregador não destine um mês para esse empregado tirar férias e vença o segundo período de férias, esse primeiro período de férias que não foi usufruído deverá ser pago em dobro, sem contar ainda o terço adicional constitucional de férias, não é? Quem presta serviços também tem direitos trabalhistas? Não existe uma fórmula mágica para saber quem tem ou não direitos trabalhistas. Existem requisitos que devem ser preenchidos, né? Toda relação de trabalho, toda relação de prestação de serviço deve ser observado alguns requisitos. Quais são? A subordinação. Tem que ver se esse prestador de serviço ele é subordinado a esse contratante, se ele tem que cumprir horário, se ele tem autonomia, né? Existe a questão da pessoalidade. É só ele quem pode fazer? Se for só ele, já preenche o requisito da pessoalidade. Se ele é subordinado, já preenche mais um requisito para a caracterização do vínculo empregatício. A questão da onerosidade, que é a questão se ele é remunerado ou não para prestar esse serviço, né? Então, assim, são vários requisitos que devem ser analisados para perceber se existe ou não a caracterização do vínculo empregatício. Isso, preenchendo esses requisitos, até mesmo a relação pessoas jurídicas pode ser desfeitas para caracterizar um vínculo empregatício. Existe um fato recorrente no Brasil, que é a questão seguinte: para descaracterizar o vínculo empregatício, a empresa exige do empregador, do funcionário, que ele constitua uma pessoa jurídica para fazer uma relação de prestação de serviço, mas é só fictício, é só para mascarar. Essa nova pessoa jurídica, ela é subordinada, ela é pessoal, ela caracteriza uma relação empregatícia. Na Justiça do Trabalho, sendo provada todo esse preenchimento de requisitos, é desconsiderada pessoa jurídica e caracterizado o vínculo empregatício com todas as suas verbas. Quantas vezes a trabalhadora grávida pode faltar ao trabalho para realizar exames? A legislação ela é clara ao dizer que a trabalhadora poderá faltar durante toda a gravidez em até 6 momentos para a realização de consultas.
Mas acrescenta-se a isso um prazo, um período para a realização de exames que sejam necessários, que sejam requisitados por médicos, né? O que acontece é o seguinte: seis vezes para consultas durante toda a gravidez, adicionado a isso os prazos para exames específicos. O abono dessas faltas, ela deve ser feita por atestado médico, né? É até 6 vezes no mínimo. Se o médico entender necessário faltar mais vezes e abonar essa falta com o atestado médico, essa falta não será descontada da funcionária, porque existe um caso específico, é uma gravidez, o médico achou necessário, abonou a falta por atestado médico. É sempre bom manter um bom relacionamento com o patrão e com o médico, porque assim, as consultas não surgem do nada. Geralmente, via de regra, elas são marcadas e tudo mais. Então, avise o patrão: olha, eu tenho consulta tal dia, e naquele dia você traz o atestado, ou no dia logo seguinte, né? É necessário sempre ter esse compromisso, porque é um bom senso na relação. E para finalizar, eventuais dúvidas, como o empregado ou o empregador pode proceder? É necessário que ela converse com um advogado, se ela tiver alguma dúvida, para tirar essas dúvidas, e mantenha sempre um bom relacionamento com o patrão. Às vezes as coisas se resolvem apenas com conversa, exponha os fatos: olha, eu fui contratado para isso, mas estou fazendo isso, o que pode ser feito, né? No caso, por exemplo, voltando a falar da limpeza da loja, se for necessário que o vendedor faça esse trabalho e o patrão necessite disso mesmo, pode conversar com ele, fazer um adicional para que ele faça essa limpeza e tudo mais, né? Não pode você inserir mais funções dentro de uma função específica. Hoje, o tema do Você Sabia foi sobre o direito trabalhista. Se você tiver alguma dúvida sobre qualquer outro direito, também pode participar do nosso quadro. Basta mandar a sua sugestão para a nossa produção através do contato @rnatv.com.br ou pelo telefone 66 3564 1516.